Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guide Web Code. Pessoal, vamos lá prosseguir, tá? Com o nosso projeto. E aqui a gente agora vai fazer o quê? A gente agora, pessoal, a gente criou na aula passada, a gente criou aqui apenas os nossos componentes, Profile Container, Profile Details Left, aqui na parte esquerda, as nossas imagens aqui, tá? Então, a nossa área da nossa imagem do perfil, tá? E, ok, a gente terminou isso aqui. Então, nesta aula aqui agora, tá, pessoal, a gente vai colocar a mão na massa aqui e vamos estilizar, tá? Então, ó, vamos iniciar o nosso projeto, tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Então, ele está aqui, o nosso projeto, tá? Eu já deixei aqui no ponto. E o nosso profile está sendo chamado, tá? Lá no nosso app. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente já jogar o CSS aqui, tá? O estilo aqui, já vamos chamar os nossos componentes. Quem são nossos componentes? Nossos componentes de estilo. Assim como a gente tem o componente aqui, ó, React, tá? Componente de função. A gente usando o style de component, a gente pode ter componentes de estilo. Olha só o poder disso aqui, tá? Então, bacana. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro, aqui dentro, você nem precisa usar, pessoal, o fragment aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente cria um componente aqui, ó, tá? E a gente vai usar, como a gente tem um componente aqui, ó, esse profile container, então todos os nossos restantes, nossos componentes, vai ficar dentro dele. Então ele vai agrupar todos esses outros aqui, tá? Esses outros componentes. Agora, se eu tentar usar esse aqui e depois usar outro componente fora desse aqui, vai dar um erro. Aí precisa usar o fragment. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, já vamos chamar o nosso componente profile container, beleza? Que é o nosso componente geral. Então, pessoal, aqui é muito simples. Você chama assim, ó, como tag. Abre tag e fecha tag, tá? Por quê? Porque aqui dentro eu vou usar outro componente aqui dentro, tá? Então, esse aqui é o principal, o container principal. Agora a gente tem o quê? Profile Details. Esse Profile Details, ele vai estar dentro do nosso Profile Container e dentro desse Profile Details vai ter ali a imagem do nosso perfil e vai ter ali as nossas informações, tá? Então, já vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Profile Details, abre, fecha. Por quê? Aqui dentro dele, a gente tem mais outro componente. Que é o quê? O nosso Profile Detail Left. Aqui, ó. Profile Detail Left. Lembra? Esse Profile Detail Left é a área aqui, ó. A área apenas do meu perfil. Não é dessa aqui, ó. Essa aqui é o Profile Right. Details Right, que está na parte direita, tá? Então, esse aqui, ó, é da parte esquerda. Então, é o container geral onde vai ficar a minha imagem, tá bom? Então, só aí para relembrar, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro a gente Profile Details, aí aqui eu coloco Left, tá? Porque ele vai estar na esquerda. E aqui eu abro e fecho. Por quê? Aqui dentro eu vou usar de fato, tá? A minha imagem, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Perceba que eu tenho aqui, ó, Profile Image, que tem aqui o quê? Uma tag aqui, ó, IMG, tá? Então eu tô atribuindo uma tag IMG dentro do meu componente Profile Image, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Profile Image, aqui, ó, tá? Aqui, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer ele assim, ó, de auto-fechamento. Por quê? No caso da imagem, não precisa eu abrir tag e fechar tag, tá? Então aqui eu faço o seguinte, ó, SRC, tá? Ó, SRC, e aqui eu coloco o caminho da minha imagem, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui dentro, ó, aqui dentro do meu, antes, tá? Do return, tá? Aqui dentro do meu componente profile. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, const, tá? Eu vou colocar avatar, tá? Avatar profile. Eu tô criando uma constante e vou atribuir aqui a minha imagem. Lembra que eu falei para você? Aqui você pode ter essa imagem, tá? Aqui, ó, nessa pastinha de image, tá? Eu fiz isso aqui como um exemplo, tá? Mas você pode jogar os seus arquivos, as suas imagens estáticas aqui. No meu caso, eu vou usar um link, tá? Porque se o link dessa imagem que eu colocar aqui mudar, então vai mudar aqui também no meu projeto, tá? Então, é muito importante isso, tá? Então, você pode colocar uma imagem estática aqui, tá? Eu vou na internet e vou pegar uma imagem, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no freepik.com, tá? Tem imagens de graça, tá? E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Você vem aqui, ó, em fotos, beleza? Ok. Aqui, ó, você tem várias formas aqui, ó. Aqui eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar avatar user. Vou colocar assim, ó, avatar user, tá? Ele deve mostrar aqui pra mim alguma imagem aqui, ó, tá? Que mostra um avatar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu rolar. Só lembrando, pessoal, que esses que tem as coroinhas aqui, eles são pagos, tá? Tá, pessoal? Então, ó, você clica com o botão direito aqui, ó, tá? Copiar o endereço da imagem, tá? Que no caso eu peguei do Freepik, tá? Mas você pode usar estático, tá bom, pessoal? Sem problema nenhum. Aí o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal, ó? Aqui dentro eu pego esse caminho e colo aqui, ó, tá? Ó. Ou seja, eu tô usando um link aqui dinâmico, tá? Então eu tô usando aqui. O que é que eu tô fazendo aqui agora? Agora aqui dentro, ó,
Aqui o que, é que a gente vai fazer? A gente vai usar expressões. A gente já viu isso aqui, tá, pessoal? No curso de React. Eu tenho aqui no meu canal, beleza? SRC e aqui eu uso expressões. Por quê? Aqui eu vou passar uma constante JavaScript, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro eu jogo aqui o quê? Avatar profile, beleza? Ok. Se a gente for ver isso aqui, perceba que eu tenho a minha imagem aqui, ó. Tá vendo? Ó? A minha imagem tá aqui, feia, né? Porque a gente não estilizou isso aqui ainda, tá bom? Bacana. O que é que a gente tem agora, pessoal? A gente terminou essa parte de profile left. Perceba o seguinte, a gente tá aqui, ó, profile details. Dentro de profile details eu tenho profile left e a imagem. Agora, aqui é o seguinte, ó, fora de profile details left e dentro de profiles details, a gente tem o quê? A gente tem o nosso right, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte direita aqui, ó, das informações direita aqui, ó, tá vendo, ó? Beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu faço o seguinte, ó. Então, profile right, details right. Por quê? Agora que a gente vai colocar as nossas informações do lado direito, tá? O que eu vou ter aqui, pessoal? Eu tenho o meu título, tá? A minha área, tá? Geral do meu... a área geral aqui, ó. Desse GUID Web Code e enviar mensagem aqui, ó, tá? Então, já vamos fazer isso aí, ó. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Profile e username. Que é essa parte aqui, ó. Profile e username. Porque aqui vai ter aqui a área geral, onde vai ter os nossos botões de enviar mensagem, seguir e o nosso título, beleza? Inclusive o nosso título aqui, tá bom? Ok. Agora dentro, o que é que a gente tem dessa área aqui? A gente tem aqui o nosso título aqui, ó, GUID Web Code. Então o que é que a gente precisa fazer aqui, ó? Aqui perceba que eu tenho o componente aqui, ó, Title Profile. Então vamos já colocar ele aqui. Aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Perceba que a gente tem aqui o nosso título aqui, tá? Ó, tá vendo? Um peso aqui, tá? Porque ele é um H3, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui dentro, simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó. Strong, eu vou usar uma strong aqui dentro, beleza? Dentro desse strong aqui, eu vou colocar aqui, ó, GUID Web Code. Só lembrando, pessoal, que isso aqui, essas informações podem vir de uma API, sem problema nenhum, tá? Eu tô fazendo assim por quê? Porque aqui é apenas, para mim, uma demonstração. Mas se você for usar um negócio disso aqui real, você for criar uma API, você pode pegar esses dados direto da API, tá? De um banco de dados aí, tá bom? Ok. Agora, ok, se a gente for ver isso aqui, deve ter aqui, ó, deve ter um título aqui, ó, tá vendo, ó? GUID Web Code. Aí você diz, ué, mas por que tá assim bagunçado? É porque a gente não estilizou ainda, tá? Bacana. Depois disso aí, desse Title Profile, o que é que a gente tem aqui ainda? A gente tem os botões, tá? No caso é quem? Aqui, ó, é Followers Send Button, tá vendo? Ó? Então, Followers Send Button. Aqui é onde vai ficar os nossos botões, tá? Já tá criado o nosso botão, agora a gente só usa o nosso componente, tá? Então, aqui dentro, ó, eu faço o seguinte. Aqui, ó, beleza? Bacana. Aqui, lembra que eu falei que a gente pode reutilizar os nossos componentes, tá? Então, eu vou reutilizar ele 2 vezes. Por quê? Deixa eu mostrar pra você. Aqui, primeiro, eu tenho o nominho seguir, então seguir, tá? Aqui a gente está usando um componente onde ele vai renderizar o nome seguir e o outro aqui a gente vai colocar, qual é o nome aqui? Deixa eu ver. Enviar mensagem, tá? Então vamos lá. Então enviar mensagens. Colocar, na verdade, é só mensagem, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, enviar mensagem. Assim, ó, enviar mensagem. Vamos ver isso aqui, se está funcionando? Ó, perceba aqui que a gente tem o nossa botão aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Ó, nossos botões aqui, ó. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar aqui essa aqui, ó. Deixa eu comentar essa imagem, tá? Pra gente ter um controle melhor aqui. Deixa eu ver, tá. Eu comentei, então, deixa eu comentar também aqui a minha imagem, tá? Na verdade, só precisa isso. Então, se a gente for ver, ok. Depois a gente coloca a imagem. Então, eu já tenho aqui, ó, o GUID Web Code e esses botões aqui, ó. Esses botões, tá? Ok. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ó, depois desses botões, tá? Então, a gente acabou de concluir o quê? Um componente, tá? Uma área aqui, ó. Ou seja, esse container aqui, ó, vai mostrar o título, o GUID Web Code, seguir e enviar mensagem. Agora, perceba o seguinte. Agora, fora, tá? Fora desse... aqui fora do username, tá? Fora do username e dentro do profile detail right, o que a gente tem? Agora aqui a gente tem o componente de quê? Onde vai mostrar aqui, ó, nossas publicações, posts e etc, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Profile
DT e o meta. Por quê? É onde vai mostrar aqui no meta, onde vai mostrar nossas informações, tá? Então, aqui simplesmente eu faço isso aqui, ó. Perceba que ele tá fora desse componente username, tá vendo? Esse username é um e esse aqui é outro componente, tá? É tanto que eu tô dando um espacinho de cada uma, tá vendo? Pra não ficar muito, não ficar bagunçado, tá bom? Ok. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Lembra que a gente tem o nosso parágrafo text aqui, ó. Cadê o parágrafo text aqui, ó? Que é um P. Esse parágrafo aí é o que vai mostrar pra nós aqui, ó, essas informações aqui, ó, 1000 seguidores, tá bom? Etc. É isso aí que a gente vai usar, tá? Bacana. Cadê? Deixa eu chamar o meu componente aqui. Beleza. Então, eu vou colocar parágrafo text, beleza? E vamos lá. A primeira informação eu tenho aqui, ó, 27 publicações, seguidores e seguindo, tá? Então, vamos fazer isso aí. Então, assim como a gente duplicou aqui esse componente send button, a gente pode duplicar isso aqui também, sem problema nenhum. Então, a gente vai duplicar ele 3 vezes, tá bom? Então, vamos copiar ele aqui, ó. Vamos 3 vezes duplicar ele. Por quê? Ok. No primeiro aqui, ó, vamos colocar 27, tá? Então, só lembrando que vamos colocar ele dentro de um strong, por quê? Perceba que esse nome aqui ele tá mais um peso na fonte. Esse aqui já, tá vendo, ó? É um strong deixa a letra mais larga com peso. O parágrafo, ele fica normal, tá? Então, vamos já usar aqui um strong. Então, strong, show. Aí aqui eu vou colocar 27, beleza? Que é publicações fora do strong, tá? Porque se eu deixar no strong, vai ficar com peso na fonte. Então, fora do strong, eu vou colocar aqui publicações, tá? Então, vamos lá. Publicações, beleza? Se a gente for ver isso aqui, ó, perceba que a gente tem aqui, ó, 27 publicações, ó, tá vendo o peso na fonte aqui, ó, no número. Bacana. Depois disso aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter outro strong aqui. Então, strong. 18.3 mil seguidores. Então, vamos lá. Então, aqui dentro, 18, tá? Vírgula 3. Agora aqui, fora, a gente vai colocar, ó, espaço, 1000, tá? 1000 seguidores. Aqui, vamos colocar strong, beleza? Aqui a gente vai colocar 120, tá? Então, 120. Fora aqui, vamos colocar seguindo. Bacana. Se a gente for ver aqui, ó, nosso projeto, então eu tenho 27 publicações, 18.3 mil seguidores e seguindo 120, tá? Então, perceba que a nossa estrutura aqui básica está quase pronta, beleza? Ok. Agora, a gente tem outra parte interessante, tá? Que é essa parte aqui, ó. Essa área aqui, ó. Então, Git Web Code e aqui esse programador web full stack, tá? Então, vamos fazer isso aí. Deixa eu fechar esse link aqui. Ok, vamos lá. Então, perceba o seguinte, perceba que aí já é outro componente, mas ainda ele está dentro do Profile Details, Profile Detail Right. Esse meta aqui é outra coisa, onde vai listar aqui as publicações, seguidores, etc. Tá? Então, aqui a gente vai criar esse componente agora, que é o quê? Profile Detail Name. Então, esse componente, ele está aqui, ó, Profile Detail Name aqui, ó, beleza? Então, vamos lá. Profile Detail Name, tá? Então, ok. Dentro desse profile detail name, eu tenho o meu title profile. Lembra que eu estou usando aqui o meu title profile aqui, ó, tá? Mas eu posso duplicar ele, tá? Esse componente, eu posso reutilizar ele, tá? Em vez de a gente ficar criando novamente, então a gente só reutiliza. Então a gente reutiliza ele aqui, ó, tá? E aqui dentro eu vou colocar o quê? Git Web Code, tá? Que é o mesmo, vamos lá, é o mesmo componente aqui, ó, o mesmo H3 aqui, ó, tá vendo? Do Git Web Code, a gente tá reutilizando ele aqui, tá? Agora, dentro, vamos lá, dentro dessa detail name, tá? Ok? A gente vai usar agora o nosso area, tá? Area Profile Description, onde vai ter ali o link pro YouTube, tá bom? E com algumas informaçãozinhas, tá? Então, aqui, perceba o seguinte, que a gente vai usar aqui, eu vou colocar direto aqui, assim, ó, programador. Eu posso até, pessoal, na verdade, reutilizar aqui, ó, esse parágrafo text. Tá vendo? Aqui, ó, eu posso reutilizar ele, esse parágrafo text. Beleza? Então, eu vou até reutilizar ele aqui, ó, parágrafo text. E aqui eu vou colocar qual texto? Aqui, eu tenho esse textinho aqui, ó, programador web full stack, tá? Então, eu vou pegar ele e colocar aqui. Então, programador web full stack.
tá? Então, se eu fazer isso, vamos ver aqui o resultado que a gente tem. E eu tenho aqui, ó, programador web full stack, tá? E dentro ainda disso aí, o que é que eu vou fazer? Eu poderia ter criado um componente de href aqui, mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu poderia criar, mas eu não vou fazer não, tá? Vocês quiserem fazer, pode fazer, tá? Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, a href, tá? Aqui eu vou colocar, você pode colocar o link para onde você quer redirecionar. Nesse caso eu vou colocar um link cego, tá? Eu não vou redirecionar ele para lugar nenhum não, tá bom? Mas você pode fazer isso, tá? Href, ok. E aqui dentro eu vou colocar... Vou colocar https://youtube.com, tá? Você pode fazer o que você quiser aí, tá? Então vamos ver isso aqui. E eu tenho aqui um linkzinho, ó, tá? É link cego, tá? Por que que não vai para lugar nenhum? Porque ele é cego. Agora, se eu quisesse que ele fosse pro YouTube de fato, eu colocava esse link aqui dentro. Aí ele ia redirecionar pro YouTube, tá bom? Então, pessoal, ó, é isso daqui, tá? Agora a gente vai partir pro nosso estilo, tá bom? A gente vai deixar o nosso projeto dessa forma aqui, ó, com essas informações tudo assim, tá? Então aqui ele tá sem estilo ainda, beleza? Ok, então vamos lá, vamos utilizar isso aqui, tá bom? Então, pessoal, como eu falei, eu não vou entrar muito aqui em conceitos técnicos, tá bom? Porque não essa aula vai ficar muito grande, tá? Então primeiro eu já vou descomentar isso aqui, tá? A minha imagem, tá? Se a gente for ver, eu tenho aqui, ó, grandão, ó, tá vendo? Bacana. Então vamos lá, pessoal, vamos partir aqui pro nosso estilo. Então vamos aqui, ó. Aqui, ó, no profile container, tá? É a nossa área principal aí do nosso projeto, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma largura já aqui, ó. Então eu vou quebrar para cá para baixo, tá bom? Vou dar uma quebradinha para baixo e vou colocar aqui um max width, tá? Então vou colocar max width, vou colocar 10 pixels, tá? Eu vou colocar assim, beleza? Ok. Agora vamos aqui, pessoal, para o nosso Profile Details. Aqui, por enquanto, pessoal, no Profile Container, eu vou colocar só essa informação, tá? Na verdade, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar a largura máxima e vou dar o width, de fato. Ou seja, significa que essa largura aqui, o width, ela vai preencher 100% do tamanho máximo, da largura máxima do meu container aí, tá? Então eu vou colocar 100%, tá? Então ela vai utilizar 100%, beleza? Vamos colocar aqui um margin, tá? Vamos colocar aqui um margin, tá? Eu vou colocar 20 pixels em cima e embaixo e direita e esquerda alto, beleza? Vou fazer assim, ok? Isso aqui não vai mudar nada ainda, quase no nosso projeto, tá? Apenas aliou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Por quê? Eu dei 20 pixels em cima e embaixo e dei uma margem alta, beleza? Na direita e na esquerda, tá bom? Então com isso fica assim, ó, tá vendo? Meio que centralizado um pouquinho, tá? Ok, vamos lá. Agora a gente tem aqui o nosso Profile Details, beleza? Então vamos dar um espacinho aqui, Profile Details. Nesse Profile Details eu vou dar um Display Flex, então vamos lá, ó. Display, tá? Display Flex, beleza? Com esse Display Flex aqui, automaticamente os nossos elementos, eles vão ficar assim, ó, um ao lado do outro, tá vendo, ó? Perceba que, ó, tá vendo, ó? Então já ficou na linha horizontal, beleza? Apenas com isso aí, tá? Ok. Nesse Profile Details, por enquanto é isso, tá? A gente vai fazer alguma alteração quando a gente for usar as Media Queries, tá? Bacana. Então, no Profile Detail Left, esse Profile Detail Left é o quê? É a minha imagem, tá? A área da foto do meu perfil. Essa área aqui, ó, onde do meu perfil tá. É tanto que se eu der um Background Color aqui, ó, vamos lá, ó. Background Color Red, você vai ver uma coisa, ó. Aqui é a área da minha imagem, ó. Perceba, vamos atualizar, deixa eu ver se eu salvei. Ele não pegou, pessoal, porque a área eu preciso dar um tamanho, tá? Primeiro para essa área, porque a minha imagem está muito grande e está cobrindo totalmente o meu container, tá bom? Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dar uma margem right, ou seja, significa que eu vou afastar aqui, ó, do meu right aqui. Eu vou dar uma margem right, então eu vou afastar a minha imagem aqui dessa meu container aqui, tá? Do profile right, beleza? Eu vou dar uma distância para ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Margin right, aqui, ó. Tá? Eu vou dar aqui uma distância da direita de 40 pixels, tá? Se a gente for ver isso aqui, ó, vamos lá, ó, você vai ver que ele deu uma descolada, tá vendo? Ele descolou aqui, ó, ele descolou, tá? Bacana. Agora eu vou dar uma largura, tá? Ó, vamos lá, agora sim a gente vai aplicar a nossa largura. Então eu vou dar um ida, tá? Eu vou dar deixa eu dar 300 pixels aqui. 300 pixels, ok. 300 pixels. Eu vou dar um Display Flex, tá? Então eu vou aqui usar um Display Flex, então... Display, tá? Display.flex. Display Flex. Ok.
Display Flex. Eu vou dar uma Line Item Center, tá? Por quê, pessoal? Eu quero deixar a minha imagem bem no centro desse container Profile Detail Left, tá? Então a minha imagem vai ficar bem no centro, tá bom? Bem no centro mesmo. Então eu vou dar um Align Items Center. Align Items, esse ponto, Center. Tá? Isso vai garantir que a minha imagem vai ficar no centro, tá bom? E vou dar um Justify, aí 100% eu vou ajustar o conteúdo bem no centro. Então, Justify Content Center, tá? Agora com isso a minha imagem vai ficar bem no centro, tá? Ok. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que está aqui assim ainda é porque a gente vai agora partir para quê? Para o nosso componente de imagem, porque aqui é apenas o container, certo? Aqui é o container apenas da minha imagem. Agora eu vou partir para a minha imagem de fato, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu até tirar essa cor aqui, depois vocês vão ver a área dessa cor, tá? Essa cor dessa área, na verdade, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Aqui, ó, no meu image, aqui, ó, deixa eu dar uma afastadinha aqui para baixo, na minha IMG, que agora é minha imagem de fato, que eu vou trabalhar com a minha imagem de fato, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou dar um Border Radius, porque ela tá quadrada, né? Então, eu vou dar um Border Radius, tá bom? Um Border Radius de 50%, tá? Border Radius 50%. Se a gente for ver isso aqui, ó, a minha imagem já deve ter arredondado, ó, tá vendo? Ó? Ela já arredondou aqui, ó, tá? Ok. 50%, um Border Radius, tá? E vou dar uma largura de 150 pixels, então, width, tá? Eu vou dar 150 pixels. Ou seja, porque ela tá grandona, né? Agora se a gente for ver isso aqui, ó, olha só, ficou pequenininha, ó, tá vendo? Ó, ficou bem pequenininha. Mas perceba que a minha imagem aqui, ó, do meu perfil, ela tem uma bordazinha, tá vendo? Ó, por cima da imagem, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou criar essa borda. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então, border, tá? Border. Eu vou colocar um pixel solid, um pixel solid, e aqui eu vou usar um cinza, tá? Essa coisinha aqui, ó, tá? Então, vamos ver. Ok. Perceba que ela já tem aqui uma bordazinha, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu preciso dar um padding, eu preciso dar um respiro na minha imagem. Então, isso significa que a minha imagem ela vai ficar bem comprimida e vai dar um espaço para mim poder ver a minha borda, beleza? Então, vamos dar um padding, tá? Então, deixa eu aqui, vou dar um padding. Eu vou dar deixa eu dar 5 pixels. Vamos ver isso aqui, tá? Então, é um padding interno. Perceba que agora, ó, tá vendo, ó? Criou a bordazinha, tá vendo, ó? O jeito que ficou, ó, tá? Então, é isso que aconteceu, tá bom? Então, aqui a parte da nossa imagem... Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui pra você, aqui, ó, a cor. Pra você ver a área que eu falei pra você. Tá? Ó, tá vendo, ó? Então, perceba que eu tenho essa área geral, o container left, é apenas da minha imagem. Agora, eu vou criar agora outro quadro, outro container, que nesse caso é esse aqui. Então, por que que eu falei pra você que se você dividir o seu projeto, fica mais legal? Porque eu mexendo com esse esquerdo não vai interferir no meu direito aqui, tá? Agora, se eu mexer no Details principal, aí sim, vai mexer com todos os meus elementos internos. Mas nesse caso aqui, como eu criei um elemento para minha imagem, no que eu mexer na imagem não vai intervir aqui, não vai atrapalhar aqui o meu container das minhas informações, tá bom? Então, por isso, a forma de você trabalhar é detalhado, beleza? Com o seu projeto, tá bom? Ok. Agora vamos, pessoal, para aqui para o nosso Profile Details Right, beleza? Então, agora sim é a nossa parte direita do nosso projeto, tá bom? Aqui eu vou dar um Display Flex também. Então, Display, tá? Display Flex, bacana. Então, com isso, eu dando esse Display Flex aqui, ó, percebe que as minhas informações, o jeito que já ficou, tá vendo, ó? Ela já, ó, o jeito que ficou, já ficou uma ao ladinho do outro, tá? Ok. Deixa eu tirar essa cor aqui, vou usar isso aqui, tá? Bacana. Bacana. Display Flex. Ok. Eu vou dar um Align Items aqui, ó. Então, vamos lá. Align Items. Eu vou dar um Flex End. Ok. Eu vou dar um Justify Content Center. Tá? Dar um Justify Content Center. E vou dar um Flex Direction. Porque presta atenção no seguinte aqui, pessoal. Ó. Ele tá aqui, ó, um ao lado do outro. Só que quando eu dou um column, ele vai quebrar um pra baixo do outro, tá? Então ele vai esses que tá na direita vai ficar pra baixo desse aqui, ó, GitHub Code. E esse aqui vai pra cima, tá? Então é isso que acontece. Então, Flex Direction, vamos aqui, ó, Flex Direction, Column. Vamos aqui, um column. Se a gente for ver isso aqui, perceba que agora, ó, tá um quebrado abaixo do outro. Olha só que interessante, tá? Ok, bacana. Ok. Só que você diz, ué, mas por que aqui nesse projeto, esse aqui, ó, estão tudo inline, tá vendo, ó? Porque o GitHub Code, esses botões estão na frente. Então, a gente vai mexer agora na caixa, tá? A gente vai mexer nessa parte agora, nessa área. Lembra que eu falei que a gente dividiu, ó,
aqui a gente tem uma área, aqui a gente tem outra área e aqui a gente tem outro container. Então, o que eu mexer aqui, ó, se eu quiser colocar ele um display flex, não vai mexer com isso aqui, apenas nesse, tá? Então, por isso, é bom você trabalhar recortando aqui o seu projeto, tá bom? Ok, então vamos lá, então vamos colocar aqui, ó, agora trabalhar nessa parte aqui, ó, tá? Então, ok, quem é que é essa parte aí? É o profile, detail e username. E perceba, pessoal, que eu estou trabalhando apenas na sequência aqui, ó, tá vendo? Na sequência, tá? Isso fica bem interessante, tá? Ok, deixa eu até, depois a gente vê isso aí, ok. Então, agora a gente vai para o nosso profile, detail e username. Eu vou dar um display flex, então, display flex, só lembrando que isso aqui apenas vai mexer no meu título e nos meus botões, tá? Então, se eu for ver isso aqui, ó, perceba, tá vendo? Ó, já ficou um lado do outro, olha só que mágica acontecendo, tá? Ok, eu vou dar um align items, tá? Eu vou dar um align items. Deixa eu colocar uma cor aqui pra você ver, ó. Então, background color. Eu gosto de trabalhar, pessoal, assim que a gente consegue ter uma visão bem interessante, tá? Do que a gente tá fazendo, ó. Perceba aqui, ó. Essa área vermelha aqui, ó, dentro dela tem esse título e esses dois botões. E eu dei um align item center, tá? Ou seja, o align item center, ele vai ficar bem no meio, ó. Ou seja, entre em cima e embaixo. Então, tá? Então, o meu título vai ficar bem baixo. Ou bem no meio, na verdade, perdão, tá, pessoal? Em referente, em cima e embaixo, o topo e o bottom. Ele fica bem no meio, tá? Então, quando eu faço isso aí, ó, lá em Item Center, beleza. Agora eu vou dar um Justify, tá? Content Start. Quando eu dou Content Start, isso garante 100% para mim que o meu título ele vai sempre ficar aqui na esquerda, tá bom? Então é como se fosse, vamos lá, é como se fosse ali um Text Align Left, mais ou menos isso, tá bom? Então, ok. Vou dar um Justify, vou dar um Align Items, tá? Vou dar um Center, beleza? Lá em Item Center e vou dar um Justify Content Start, tá? Então isso vai permitir que ele vai ficar bem, ó, perceba que já deu uma mudança aqui, ó, tá vendo? Ó? Só eu fazer isso aqui ele já, tá vendo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma largura para isso aí. Aqui, eu vou dar uma largura de 100%. Então vamos lá, ó. Vamos aqui, eu vou dar uma largura aqui embaixo, aqui, ok. Então eu vou dar um width, tá? 100%, ok? Vamos ver isso aqui. Deu uma largura de 100%, tá? Agora, a diferença vai quando a gente for trabalhar na largura dos nossos botões, tá? Aqui ele aplicou, tá? 100% da nossa área aqui, tá bom? A gente aplicou 100% da nossa área, beleza? Ou seja, ele tá pegando 100% da área disponível do profile, do profile, detail e username, tá? Então ele tá pegando 100% aí, tá? Ok, eu vou até tirar a cor, tá? Vocês já entenderam isso aí, tá, pessoal? Bacana. Agora vamos trabalhar nos nossos botões, pessoal, tá? Agora a gente vai, de fato, trabalhar com nossos botões aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, meus botões, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui com meus botões aqui? Eu já vou dar um background color neles, de cara aqui, ó. Então, background color, tá? Eu vou dar uma corzinha aqui, pessoal. Ok. Eu vou dar só um background. Deixa eu tirar o background color, beleza? Vou dar só um background. Ok. Bacana. Então, vamos lá. Eu vou colocar 92, 20... 90, vou colocar um A, beleza? Opa, aqui é 90, 90, 90, um A. Vamos ver isso aqui. Perceba que eu tenho uma corzinha cinza, pessoal, tá vendo, ó? Beleza? Eu tenho uma corzinha cinza aqui. E a borda, perceba que eu tô com uma borda enorme aqui, ó, essa borda preta. Então, com isso, eu consigo fazer o seguinte, ó. Border, border 0. Então, eu não quero borda no meu botão, tá? E agora, se a gente for ver isso aqui, ó, perceba que acabou as bordas, tá vendo, ó? O que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma cor agora. Aqui, ó, vamos lá. Então, vou dar um color. Tá? Eu vou dar uma cor aqui de hashtag, eu vou colocar 26, 26, 26, tá? Uma corzinha meio aqui. Vamos ver isso aqui. Se eu salvar. Tá? O que é uma corzinha preta, tá? Bacana. Perceba que tá colado. Meus botões estão colados no Gwit Webcode, no nome Gwit Webcode, tá? Ok. Agora, perceba, pessoal, também que eu vou fazer o seguinte. Eu vou arredondar porque ele tá quadrado. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá quadrado. Beleza? Então, eu vou dar uma arredondadinha nele, tá? No meu, aqui, deixa eu dar uma arredondada nele aqui. Então, eu vou dar um border radius, tá? Border radius eu vou dar aqui de 4 pixels apenas, beleza? 4 pixels, tá? Ele vai arredondar. 4 pixels, ok? Eu vou dar também um padding, tá? Pra me dar um respiro, tá? Vou dar um padding aqui de... dar em cima e embaixo, 7 pixels. Em cima e embaixo. Direita e esquerda eu vou dar 9 pixels, tá? Então, vamos ver isso aqui. Tá vendo, ó? Então, ok, ó, perceba que o meu nome aqui, ó, seguir, dentro do botão, da caixa botão, eu dei um pad em cima, embaixo de 7 pixels e 9 direita e esquerda, tá? Ok, então, vamos dar também o quê? Um outline, eu não quero um outline nisso aqui, só para garantir, tá bom? Então,
vamos lá, eu vou dar um outline. Outline, eu vou colocar none, tá? Outline none, bacana. O que eu ainda vou fazer aqui ainda, pessoal, tá? Eu vou dar um cursor, porque não é um botão, então eu vou colocar um cursor. Vou colocar cursor pointer, beleza? Cursor pointer, tá? Eu vou dar um font weight, eu vou dar um peso na minha fonte, então fonte, vamos lá, font weight, eu vou dar 600 pixels, tá? Opa, não é pixels, pessoal, perdão, tá? É só 600, tá? Font weight, ou seja, é o peso da minha fonte, tá? Ok, e vou dar um text transform, então vamos lá, text transform, aqui, eu vou dar um capitalize. O que é esse capitalize aqui, pessoal? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar aqui. As primeiras começos das primeiras letras fica maiúsculo, exemplo, ó, seguir, enviar mensagem. Claro que eu fiz isso aqui, eu já fiz isso aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Aqui, ó. Se eu for aqui, ó, tá vendo que tá maiúsculo? Então, isso não é legal, não é semântico. Aqui, ó, perceba que eu tô aqui, ó, seguir e enviar mensagem. Então, aqui eu posso colocar minúsculo, tá? E minúsculo. Perceba que aqui no meu código ele tá minúsculo. Agora aqui é semântico, tá? Mas ele continua maiúsculo. Por quê? Eu apliquei o capitalize. Então, o capitalize, ele deixa o nosso texto, as primeiras letras ali, tá? Maiúsculo, beleza? E eu vou dar um font size agora. Então, vou dar um font size, eu vou dar um font size, tá? Vou dar um font size de 14 pixels, tá? Para ficar ali um valor fixo, beleza? E vou dar agora, perceba o seguinte, pessoal, ó, aqui tá pronto, ó. Perceba que eu tenho, tá vendo, ó, bonitinho, só que tá tudo colado, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um margin left, então vamos lá. Então, margin traço left, tá? Eu vou dar um valor aqui de 10 pixels, pra gente ver uma coisa aqui. 10 pixels. Perceba que eu consegui afastar, tá vendo, ó? Então, deixa eu puxar o zoom. Ó, eu consegui afastar, ó, tá vendo, ó? Do Git Web Code eu afastei, ó, do seguido, botão seguir e seguido enviar mensagem. Então, eu consegui dar esse espaço, tá? Resumindo, essa parte a gente criou. Ou seja, esses botões e essa área do Git Web Code, tá? Que no caso, ó, isso aqui, beleza? Deixa eu diminuir o zoom. Bacana. Agora, para quem que a gente vai, pessoal? A gente vai para o Profile Meta. Quem é que é o Profile Meta? Essa parte aqui, ó, as publicações, seguidores, etc. Tá? Então, vamos lá, ó, Profile Detail Meta. Então, a gente vai mexer primeiro no container, beleza? Depois a gente mexe nos elementos que está dentro do container. Então, Profile Detail Meta, aqui, ó, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Display Flex também, para ficar um ao lado do outro, beleza? Display Flex. Ok. Ele vai ficar um ao lado do outro. Se a gente for ver isso aqui, ele já funcionou, ó. Tá vendo? Ó? Tá um ao lado do outro, tá vendo, ó? Ok, mas a gente precisa fazer mais algumas coisas legais aqui. Vamos dar um Justify Content Center, vamos deixar ele bem no centro, beleza? Bem no centro mesmo, ok? Bacana, se a gente for ver. Então tá aqui, ó, 27 publicações, 1000 seguidores, tá? Bacana. Então, pessoal, ó, perceba que tá colado aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, tá meio que colado aqui, né, os seguidores, tá? Isso aí talvez eu vou colocar essa diferença no parágrafo text, tá bom? Ok. Ok, então a gente fez isso aí. Agora vamos para o nosso parágrafo text. Quem é que é o nosso parágrafo text? Esse aqui, ó. Beleza? Então vamos para ele, tá? Então nosso parágrafo text aqui, ó. Ok. O que é que eu vou fazer no meu parágrafo text? Eu vou dar um margin right. É aqui que vai fazer a mágica. Então vamos lá, ó. Margin right. Vamos fazer assim, ó. Beleza? Margin right, vou dar 25 pixels. 25 pixels. Vamos ver isso aqui. E perceba que agora sim eu separei, tá vendo, ó? Então, publicações, tá vendo a distância de publicações para 1000 seguidores e para seguindo, tá? Então, a gente acabou de fazer o que aqui? De fazer isso aqui, ó, essa distância, tá? Distanciar. Então, a gente dá um margin right e tá resolvido. Beleza? Ok. Agora a gente vai, pessoal, para quem? Para o nosso title profile. Quem é que é o nosso title profile? Ó. Opa, deixa eu abrir aqui, ó. Nosso title profile. A gente tem aqui, ó, title profile, Git Web Code, tá? Então, automaticamente, o estilo que eu dei aqui, title profile, vai pegar nesse aqui, ó, tá? Porque esse aqui herda desse, tá? Mais ou menos isso aí. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma margem right, perceba o seguinte, ó. Perceba que aqui ele tem uma distância um pouquinho a mais. Aqui eu vou dar uma margenzinha, mais uma distância nele, tá? Então, vamos lá. Margin right, ó, vamos lá. Vamos aqui, cadê o parágrafo text? Title profile, aqui. Esse aqui, por enquanto, é só isso, tá, pessoal? Depois a gente mexe com as media queries aí, a gente faz alguma mudança aí, tá? Então eu vou dar um margin right, beleza? Margin right. Vou distanciar ele um pouquinho, tá? Dos meus botões, tá bom? Eu vou dar 10 pixels. Ok, 10 pixels é mudancinha
bem pouca, tá, pessoal? E vou dar um font weight, então, apesar de eu estar usando já o H3, ele já deixa isso com essa aparência, tá? Mas eu vou garantir, tá? Então ele vai ser sempre bold, os meus títulos, tá? Então eu vou dar uma... Ok. Perceba que ele aplicou o bold, ele deu uma distância aqui, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, ó, ele deu uma distância entre seguir e aqui, ó, GUI Webcode, ele deu uma distânciazinha, tá? Bacana. Agora, o que a gente vai, pessoal? A gente vai agora para essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa área essa área aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. O detail name aqui, ó. Então, profile, detail name. Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou dar um background color para ele já, para você ver de cara. Então, background color, beleza? Eu vou dar um headzão aqui para você ver aqui, ó. Vamos ver. Então, tá vendo? Essa área aqui, ó. É ela essa área, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma largura já de 100% porque meus elementos estão apertados aí dentro, tá vendo? Ó, o negócio não tá legal aí, tá? Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu já vou dar um width, aqui ó, width, tá? Eu vou dar de 100%, beleza? Então ele vai pegar 100% ali, ó, vamos ver. Perceba aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele já pegou 100%, tá vendo? Ó? 100%. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, perceba o seguinte. A distância, deixa eu tirar a cor para você ver melhor, tá? Deixa eu tirar a cor, você já entendeu, ok. Mas se você prestar atenção aqui uma coisa, olha só, a distância que tá o programador Full Stack do link, tá? E a distância também que tá, ó. Porque perceba que aquele é colado, tá vendo, ó? O programador Full Stack, ó, que é colado, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer? Vamos trabalhar aí, vamos dar uma brincadinha aí, ó. Então eu dei a largura de 100%, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Mergem, tá? O que é que eu vou fazer? Em cima, embaixo, ó. Em cima e embaixo. Eu vou dar 10 pixels, beleza? Direita e esquerda, eu vou dar 2 pixels, tá? Margin right, então, margin. Então eu vou dar um margin right de 25 pixels. Então eu vou dar 25 pixels. Opa, pixels. Oxe, pixels. 25 pixels. Ok, só que você presta atenção em um detalhe, tá? Presta atenção em um detalhe aqui. Tá? Presta atenção que ficou uma diferença, pessoal. Mas é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, deixa eu afastar aqui, ó. Aqui é o seguinte, tá? Eu não vou dar aqui no elemento pi, aqui no componente pi, profile detail name. Eu vou dar, por quê? Perceba que aqui eu tenho dois, ó. Se você for prestar atenção aqui, ó. Vamos aqui, ó. Perceba que é o seguinte, eu tenho o elemento pi, ou o container pi, onde eu vou conseguir colocar o GUI Webcode e aqui. Perceba que agora esse programador Web Full Stack é outro container dentro desse container. É uma área dentro desse container, tá? Então, aqui é o pai e aqui tem um filho. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar uma largura, tá? De 100%, tá? 100% no profile detail name, beleza? E vou dar um text align left, tá? Então, text, tá? Align. Eu vou dar um left, beleza? Ok. Opa. Left, ok. E a largura 100%. Tá? Só que o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma área description, profile, que essa daqui, ó. Agora, essa daqui, essa área description profile, é onde vai ficar de fato aqui, ó, esse programador Full Stack e esse link, beleza? Então, vamos lá, aqui. Ok. Então, aqui eu fiz o seguinte, esses textozinhos é a distância, ou seja, em cima e embaixo, 10 pixels, 2 direita e esquerda. Do lado direita e esquerda vai ficar 2 pixels. E o margin right de 25 pixels, tá? Mas perceba o seguinte, vamos ver se isso pegou? Vamos lá. Ele não pegou. O que está acontecendo, pessoal? É porque é o seguinte, perceba que eu estou usando o parágrafo text, tá? Que no caso é o componente que tem aqui esses botões aqui, ó. Tá, ó. Beleza. Mas eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Não sei se vocês entenderam, tá? Porque, ó, perceba aqui, ó, no meu componente aqui embaixo, aqui onde eu estou usando meus componentes. Tá vendo, ó? Parágrafo text. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar aqui para você ver uma coisa. Esse parágrafo text, vamos deixar só o título. O título, olha. Vamos deixar só o texto solto aqui pra gente ver uma coisa. Olha o jeito que ficou, ó. Tá? Ficou um ao lado do outro. Então, o que é que eu posso fazer aí? Se eu quiser, eu posso usar um BR aí, tá? Ou seja, se eu usar um BR, eu consigo quebrar ele um para baixo do outro, tá? Então, aqui, simplesmente, eu posso fazer o seguinte, ó. BR, tá? Ok. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. E eu tenho um abaixo do outro, pessoal. Tá vendo? Então, sem problema. Tá? Sem problema nenhum. Porque, agora você me diz, ué, mas por que você usou aqui o parágrafo text
e ficou essa distância. É porque eu estou estilizando o parágrafo text, tá, ó, com margem right, tem com essas configurações aqui, ó, tá, com esses estilos, tá? Então, com isso, intervir 100%, como eu estou usando, reutilizando o componente, então acontece isso, tá bom? Então, pessoal, ó, foi isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, a gente acabou de fazer. Agora você me diz, ué, por que tá dessa cor? Esse aqui, porque é um link de fato, ó, se eu clicar aqui, ó, vai pro YouTube, tá? Mas sem problema, você também pode fazer isso. Ó, vamos voltar. Vamos voltar. Eu posso fazer isso também, ó. Aqui dentro, em vez de eu usar o link cego, eu posso colocar aqui, ó, HTTPS, opa, o título, ó, esse link aqui, ó, https://com. Aí vai jogar para o home do YouTube. Então, aqui dentro, ó, do href, eu coloco. Agora, vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Perceba que agora, tá vendo, ó? Então, quando eu clico, ó, ele vai me jogar pro YouTube, ó. Jogou para o YouTube. Então, pessoal, a gente acabou de fazer, ó, tá? Então, a gente criou aqui, ó, essa área aqui, ó, do meu perfil aqui, tá? Ok, ó, tá vendo, ó? Bacana. Agora só falta o quê? A área geral das imagens, tá? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem aqui o nosso último, que é o Image Wrapper, tá? Então, o que é esse Image Wrapper aqui, pessoal? O que é que a gente vai fazer nele? A gente vai dar uma margem top. E primeiro, eu vou dar um background color para você ver, para você ver uma coisa. Vamos lá. Ó. Eita, background color red, vou dar um vermelhão aqui, tá? Vamos ver, ó. Então, deixa eu ver se não pegou, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu preciso chamar ele, tá, pessoal? Então, se eu chamar ele aqui embaixo, ó, vamos aqui, ó, esse image wrapper, tá? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar fora aqui, ó, do details, tá? Ó, do profile details e dentro da área geral, tá? Então, o que é que eu faço? Eu faço image wrapper, assim, ó, beleza? Ok. Aqui dentro, se eu colocar uns pontinhos, só pra você ver, agora sim, ele deve mostrar a cor. Ó, perceba que aqui, ó, é a área onde vai ficar minhas imagens. Tá vendo essas imagens aqui, ó? Tá? Mas a gente não fez, não usou as imagens ainda, porque a gente vai criar outro componente, tá? De image, beleza? Ok. Eu vou dar uma margem top, perceba que ele tá colado aqui, ó. Tá vendo? Então, olha a distância que ele tem, ó, daqui pra cá, tá? Então, vamos descolar ele. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar, aqui. Vamos aqui no componente, ok. Aqui eu vou dar um margem top, por quê? Eu quero afastar ele do topo em cima. Vou dar 50 pixels, tá? Eu vou dar 50 pixels, vou afastar ele de cima, tá? E vou dar um display flex, tá? Display, por quê? Quando a gente for usar display flex. Quando a gente for usar os media queries, tá? Responsividade, isso vai fazer muito sentido, tá? Vocês vão ver depois, tá? Então, display flex, ok. Bacana. E vou dar um flex wrap. Ó, eu vou explicar isso aqui pra vocês, o que é que isso aqui faz, tá? Então, vamos lá. Flex wrapper. Esse wrapper aqui é o seguinte. Em vez da gente fazer um flex direction column, tá? Em vez da gente fazer o flex direction column, esse wrapper é o seguinte, ó. Quando ele bater aqui nos cantinhos, ó, exemplo aqui, ó. Imagine que eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu inspecionar aqui pra você ver uma coisa. Ó. Tá vendo? Ó? Então o que é que acontece? Quando essas imagens não caber mais dentro do container, eles vão quebrando um pra baixo do outro, tá? Eles vão quebrando um pra baixo do outro. Assim, ó. Vai ficar assim, tá? Nesse caso é porque ainda eu não tô trabalhando, ó. Assim, a gente for ver aqui, ó. Eu não tô trabalhando com display flex, com as media queries aqui, tá? Mas basicamente esse flex wrap, quando o elemento não caber dentro do container, ele quebra, ele vai quebrando conforme o tamanho da tela, tá bom, pessoal? Então é isso que esse flex wrapper ele faz, tá bom? Tá bom, pessoal? Então foi isso aqui, tá? Nessa aula aqui, tá? Essa aula ficou bem grande, beleza? É tanto que se eu vim aqui, ó, deixa eu... Beleza? Então, ó, imagina que tem uns elementos aí dentro, ó. Conforme os elementos não for cabendo, ele vai quebrando um pra baixo, tá? Mas bacana, ok? Deixa eu tirar esse background color, tá? Então a gente já deixou prontinho aqui, só no jeito da gente usar nossas imagens no outro componente, tá? Ok, tá bom, pessoal? Então, nessa aula aqui foi isso, tá? A gente acabou de criar aqui, ó, tá? Nossos estilos, tá? E o que é que eu vou fazer, pessoal? No final, a gente vai pegar todos esses estilos aqui, ó, tá? Ó, a gente vai pegar tudo isso aqui e vai criar um arquivo separado, uma pasta separada e usar esses estilos específicos desse componente profile, assim como o header aqui também, ó, tá? A gente vai pegar também todo esse estilo aqui e a gente vai separar para deixar o nosso projeto profissional, tá bom, pessoal? Ok, tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui foi isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like aí, tá bom? Só pra dar aquela força pra gente aí, tá bom, pessoal? Eu vou até tirar aqui esses pontinhos aqui, ó, tá? Bacana, tirar esses pontinhos. E a gente já deixou aqui no jeito, tá? Então, tá aqui, pessoal, ó. A gente fez essa área do nosso perfil aqui, tá bom? Então, na próxima aula, tá, pessoal? A gente se vê. Um abraço, valeu!